recentemente saiu uma notícia que chocou muitos católicos. O Papa autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, o movimento LGBTQIA+, conquistou mais uma vitória, tá? Agora, o catolicismo vai ter que aceitar a ideia de que o casamento sexual entre pessoas do mesmo sexo é permitido, não diante de Deus, mas diante do Papa, porque é o Papa que manda em tudo. O Papa é o manda-chuva. Graças ao nosso bom Deus, que nós evangélicos entendemos que a nossa única regra e prática de fé é a Bíblia. Agora, a Igreja Católica diz que a tradição conta, que a Bíblia conta e que também o Papa conta também. Então é aquela ideia, né? Não é somente a Bíblia como regra e prática de fé. Tem outras coisas também. Por isso que existe a Ascensão de Maria, né? Maria Imaculada e por aí vai. Coisas que a Bíblia nunca nos ensinou. Enfim, vamos falar sobre esse assunto. E eu quero reagir a um vídeo onde um jornalista traz algumas informações. E depois a gente vai comentar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos assistir? Deixa eu trazer uma... eu ia trazer uma apuração com o Thaís, mas eu vou voltar um pouquinho agora para a gente poder também dar o giro internacional, pagar para vocês informação de momento aqui com o Américo Martins sobre o Papa Francisco, que aprovou, Américo, formalmente que padres abençoem casais do mesmo sexo. Essa decisão histórica marca uma mudança na abordagem da Igreja Católica em relação à comunidade LGBT. Conta pra gente os detalhes, em que circunstâncias se dá essa decisão do Papa, Américo. A partir do momento que um bispo ou um padre abençoa um casal, automaticamente esses líderes estão apoiando aquela união sexual. Entretanto, tem gente que vai passar pano, vai dizer o seguinte: não, a gente está abençoando porque a gente entende que eles têm esse direito. Mas, gente, estamos falando de uma liderança espiritual, de uma bênção sacerdotal. Então, é muito mais do que algo do Estado. É algo, sabe, celestial. Lembre-se que casamento é algo que é de Deus. Agora, um casamento entre pessoas do mesmo sexo não vem de Deus e não é de Deus. Então, como que um líder espiritual vai abençoar um casamento LGBT? Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Tainá, Uribe e todos que nos acompanham aqui nos bastidores nessa tarde. Tainá, como você disse, essa é uma decisão histórica, porque o Vaticano agora permite que os padres possam abençoar casais do mesmo sexo, uma coisa que era proibida pela Igreja Católica. Alguns padres, na verdade, vão poder se recusar a dar essa bênção, mas eles nunca vão poder impedir a entrada desses casais nas igrejas católicas. Além disso, é uma decisão histórica, é um passo mais liberal do Papa Francisco, mas no mesmo documento que falava que essa bênção era permitida, eu vou ler para vocês, a nota também afirmava o seguinte, que a Igreja Católica considerar a união de casais do mesmo sexo um ato, aspas, irregular. Então, continua pela doutrina da Igreja Católica uma proibição aos casamentos e às uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo. Que hipocrisia danada. Olha, nós não aceitamos a relação íntima entre pessoas do mesmo sexo. Entretanto, nós vamos abençoar essas pessoas durante o casamento delas. Que baita hipocrisia danada. É tipo assim, olha, nós não aceitamos essa prática, mas nós vamos abençoar. Sabe, não tem sentido. Isso daí é uma vitória do movimento LGBTQIA+. A Igreja Católica estava sendo muito pressionada pelo movimento LGBTQIA+, para que os líderes da Igreja, né, católica aprovassem ali o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí o Papa Francisco, né, o cabeça da Igreja, o manda-chuva, disse não, é o seguinte, eu não concordo e a Igreja não concorda com a união entre pessoas do mesmo sexo. Entretanto, nós não podemos deixar de abençoar essas pessoas durante o matrimônio. Gente, eu vou falar pra você, eu vou ser bem radical. Isso daí é liberalismo. Isso daí é doutrinas de demônios, tá? Doutrinas de demônios que Paulo diz lá para Timóteo. Sobre que Timóteo deveria estar alerta sobre essas doutrinas infernais.
E é exatamente isso que o Papa Francisco está fazendo. Ele fala umas coisas que às vezes até os católicos não gostam. Essa é a verdade. Agora, do nada ele resolveu decretar ali um documento dizendo que agora pode. Eu tenho certeza absoluta. Depois dessa decisão, muitos católicos vão sair da Igreja Católica. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Para deixar isso muito claro, essa liberação do Vaticano, Tainá e Uribe, também fala o seguinte: a bênção pode ser dada, desde que o padre concorde, mas não pode acontecer numa cerimônia que seja parecida com o casamento e também não pode acontecer nas liturgias normais da igreja, ou seja, durante uma missa, por exemplo. Então, é um passo mais liberal do Papa e do Vaticano, mas com algumas óbvias restrições. É um passo limitado, vamos dizer assim, embora histórico. Agora, o Papa, que é o grande responsável por essa mudança, assim como cardeais muito próximos dele, ele já vinha dando sinais de que isso aconteceria e em agosto ele chegou inclusive a dizer que as mulheres trans também são filhas de Deus, aspas, nessa expressão também. Olha, gente, é um absurdo, esse Papa aí não representa a Igreja Católica. Eu não sou católico, eu sou evangélico. Entretanto, eu sei que existem pessoas que são católicas e que realmente elas não agem dessa maneira. Tá virando uma bagunça. E eu creio que muitos católicos vão acabar sendo escandalizados por causa dessa decisão do Papa. Tenho certeza disso. Bem, e que a igreja, obviamente, não pode tratá-las de uma forma diferente. Apesar disso tudo, Tainá e Uribe, as associações, as organizações aí de direitos das comunidades LGBTQIA+, querem mais envolvimento da Igreja Católica, esperam mais mudanças nesse sentido de incorporar todas as comunidades dentro da Igreja Católica. Olha só, o movimento LGBTQIA+, não está satisfeito apenas com a aprovação da união sexual de pessoas do mesmo sexo. Eles querem mais ainda. No nosso meio evangélico, nós já temos aí igrejas inclusivas. Eu tenho certeza que muitas igrejas inclusivas vão começar a surgir na Igreja Católica. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Gente, isso daí é apostasia. O interessante, né, é que eu vejo um monte de vídeos aí na internet de católicos atacando os evangélicos, né? Nós que somos evangélicos. Falando, olha, ainda bem que no catolicismo não tem essa bagunça de igrejas inclusivas. Ah, meu filho, agora vai ter. E se preparem, hein? Pode vir coisas piores por aí. Daqui a pouco eles vão levantar aí um santo gay, tá? E colocar ali uma estátua para adorar. Escute o que eu estou dizendo. Ou seja, Américo, casamento só fora da igreja, é isso? Os padres abençoam só fora do espaço da igreja. Não, podem abençoar na igreja, podem, mas não pode ser nem durante uma missa, um rito tradicional, tem que ser uma coisa mais privada, e também não pode parecer um casamento. Então você não pode ter esse casal entrando na igreja, por exemplo, de mãos dadas, ou um esperando o outro para serem abençoados. Muita hipocrisia. É uma bênção, não é uma realização de um casamento. Pode acontecer no recinto da igreja, os padres não podem impedir a entrada dessas pessoas, mesmo que eles se recusem a dar a bênção, mas trata-se de uma bênção da igreja e não a formalização de um casamento. Gente, é um absurdo o que eu acabei de ouvir. É tipo assim, olha, a gente não apoia a união sexual entre pessoas do mesmo sexo, entretanto, nós podemos abençoar essas pessoas durante o casamento. É uma hipocrisia, tipo, não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver essa decisão, porque ou você literalmente abre as portas para tudo mesmo, né? O liberalismo e o movimento LGBTQIA+, ou você se torna completamente conservador. Não pode ficar no meio termo. Então é tipo assim, olha, durante a liturgia ali no catolicismo, não pode ter ali o casamento em si. Porque não pode, né? Não pode e tal. Mas se fizer apenas o casamento e não tiver nada de liturgia, nada referindo-se às coisas sagradas, pode. Então, gente, é tipo assim, olha, vamos esconder um pouco essa ideia, né? Não vamos chamar muita atenção. Então, se quiser fazer, faz de uma forma privativa, para que ninguém saiba, né? Então é tipo assim, eles estão escondendo o pecado, mas pode fazer, por exemplo, em um hotel fazenda,
um padre pode ir lá dar a bênção pro casal. O que muda? O que muda? Não muda nada. Porque do mesmo jeito, esses padres estão pecando contra Deus. A diferença é que eles estão pecando fora da igreja. Mas, gente, como que nós podemos dar crédito a um papa que decide esse tipo de coisa? Não dá pra dar crédito. Pra mim, o Papa Francisco é um dos anticristos. Eu não tenho vergonha de falar isso, tá? Ele tem o espírito do anticristo. Porque todo aquele que vai contra a disciplina, a doutrina de Cristo e ensina um falso evangelho, esse homem ou essa mulher tem o espírito do anticristo. Tem o espírito. Agora, eu quero ver o que os católicos vão dizer sobre essa atitude do Papa. Será que eles vão concordar mesmo? Escute o que eu tô falando. Daqui a pouco, eles vão erguer aí ídolos, né, de santos gays. Escute o que eu estou dizendo. A Igreja Católica vai virar uma bagunça. Se a Igreja Católica não tomar uma atitude e não derrubar esse papa do poder, não tirar ele de lá, a coisa vai ficar muito mais séria. Eu não sei se existe impeachment, né, de papa, mas a Igreja Católica tem que fazer algo. Esse é o problema, porque quem manda na Igreja Católica não são os fiéis, é o papa. Se o papa dizer o seguinte, olha, eu quero que feche todas as igrejas e que tenha apenas um dia santificado a tal santo, todas as igrejas católicas têm que fechar. Graças ao nosso bom Deus, que nós temos apenas a nossa Bíblia como a nossa regra e prática de fé. Não negocie os valores bíblicos por causa de um líder espiritual. Se algum dia um líder espiritual falar algo que é contra os princípios bíblicos, você deve deixar de lado esse líder religioso. Não siga ele. Não dê crédito a esse falso profeta. É o que está acontecendo com esse papa. Esse papa, ele não representa a Cristo. Ele não representa a igreja. E nós sabemos muito bem que isso acontece porque nós estamos colocando pessoas ali no nosso meio religioso, pessoas que são carnais, que se inclinam para as decisões das pessoas do meio secular. Então o movimento LGBTQIA+, está comemorando, eles estão festejando, eles estão agradecendo a sei lá qual Deus deles sobre essa decisão do catolicismo. Eu espero que a Igreja Católica não se torne uma bagunça, tá? Porque eles gostam de bater no peito. Não, na Igreja Católica não tem essa bagunça de pessoas caindo no chão, de, por exemplo, igrejas inclusivas. Começou a surgir aí algumas igrejas católicas carismáticas que tem ali as mesmas nuances de algumas igrejas neopentecostais, tá? E agora, com essa decisão do Papa, as coisas vão piorar. Eu espero que esse Papa, que diz que é de Deus, eu espero que ele se arrependa de seus pecados e pare de disseminar essas heresias. Isso daí é heresia. Isso é um pecado muito grave que pode afetar a família cristã. Então, gente, infelizmente, isso vai acontecer. Paulo diz que nos últimos tempos, né, iriam surgir falsos mestres que sentiriam, né, coceira nos ouvidos, ou seja, olha, não tá me agradando, eu vou fazer algo diferente. É o que o Papa tá fazendo. Então, o Papa não é um servo de Cristo. Ele é um agente de Satanás. Ele está praticamente apostatando da fé. Então, se prepare, meu amigo. Se prepare, minha amiga. Essas coisas vão acontecer de uma forma muito mais intensa. E o movimento LGBTQIA+, agradece. Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.